Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Que bom poder estar gravando esse vídeo. Esse é o vídeo de número 543, leitura bíblica. E eu quero deixar aqui, então, registrado a introdução, a primeira introdução, porque eu vou fazer um outro vídeo, né? Porque talvez vai ficar longo. A introdução do livro de Salmos. Nós estamos iniciando hoje a leitura do livro de Salmos. E faz-se necessário nós entendermos, né, o que é Salmos, como que foi dividido. Então, através desse vídeo, eu vou fazer uma introdução desse de mais um, talvez mais um ou mais dois, uma introdução sobre o livro de Salmos para que possamos compreender aquilo que estaremos lendo, né? Muito importante isso. Então, vamos lá, querido. Em hebraico, o livro de Salmos ele possui dois significados principais com base nos termos originais usados na Bíblia hebraica: louvores e cânticos instrumentais. Então, salmo quer dizer, então, louvores e cânticos instrumental. A palavra portuguesa para salmo, ela tem, ou seja, a palavra portuguesa salmo, ela tem origem no grego que é psalmos, referindo-se a uma música tocada na harpa. Contudo, no original hebraico, a designação muda conforme o contexto do livro ou do poema individual. A primeira palavra hebraica para Salmos é Teelim, ou seja, o nome do livro, Teelim. O título oficial do livro na tradição judaica é Teelim. O que significa Teelim? Significa literalmente louvores. Por isso que Salmos quer dizer louvores. A origem da palavra deriva do verbo hebraico alau, que significa louvor ou celebrar. Então, Telim, que quer dizer louvores, e ela deriva do verbo hebraico alau, que significa louvor ou celebrar. Então, quando você está lendo o Salmo, você está louvando celebrando a Cristo. Curiosidade, olha só uma curiosidade muito importante, tá? É a mesma raiz que dá origem à famosa expressão bíblica, aleluia, né? Cujo significado é louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor. Um outro significado para a palavra salmo é mizmor, que quer dizer, ou seja, o nome do poema individual. Quando um salmo específico é citado dentro do texto bíblico, no cabeçalho, por exemplo, de 57 desses salmos, usa-se a palavra mizmor. O que significa mizmor? Significa cântico acompanhado por um instrumento de cordas, né? Então, dos 150 salmos, 57 são acompanhados por instrumentos de cordas. A origem da palavra vem do radical zamar, que se refere ao ato de tocar um instrumento musical ou podar, dedilhar cordas. Um outro termo também, outros termos associados em menor escala, o livro também é conhecido na tradição judaica como tefilot. O que quer dizer isso? Quer dizer, literalmente, orações. A aplicação é utilizado porque nem todos os salmos são de louvor. Muitos consistem em lamentos, súplicas e clamor em momentos de aflição. Então, aqui nós já aprendemos que salmos, né? Originalmente tem três significados aí, né? No contexto hebraico. Primeiro é Teelim, que quer dizer louvores, mizmor, que quer dizer cântico acompanhado por instrumentos de corda, e tefilot, que significa oração. Oração, cântico acompanhado por instrumentos de corda e louvor. Olha só que legal, já aprendemos muita coisa aqui, né? Salmo, louvor, cântico acompanhado de instrumento de corda e oração, porque nem todos os salmos são de louvor.
são de lamentações, súplicas e clamor em momentos de aflição, né? O livro de Salmos, muito importante você saber isso aqui, ó. O livro de Salmos, ele não tem capítulo, porque ele é uma coletânea de poemas, cânticos e orações individuais, e não uma história contínua, como, por exemplo, Mateus, como, por exemplo, Isaías, Jeremias. Então, muito importante isso, você saber. Quando você vai, por exemplo, você que é obreiro, você que vai pregar ou vai abrir um culto, abre Salmo capítulo 2. Não, é errado. Abre Salmo 2, e aí você, então, Salmo 2. Então, ele não é dividido por capítulos, tá? Cada poema foi escrito de forma independente por diferentes autores ao longo dos séculos. Posteriormente, esses textos foram reunidos em um único inário. Por essa razão, o formato estrutural dos Salmos funciona de maneira diferente do resto da Bíblia, né? Então, a estrutura dos Salmos. Unidades independentes. Cada salmo é uma obra completa por si só. Não há dependência narrativa entre o anterior e o seguinte. Terminologia correta. O termo correto para se referir a eles é salmo e não capítulo. O correto é dizer Salmo 23 e não capítulo 23. Divisão interna. Um salmo individual é composto por versos ou versículos que dividem as estrofes do poema ou hino, né? Um detalhe interessante que 150 salmos são divididos em 5 livros, né? Que são assim distintos. Vamos lá. Embora não tenha capítulos, a coletânea completa de 150 salmos é tradicionalmente organizada em 5 grandes blocos ou livros internos que imitam a estrutura do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o primeiro livro, ou primeiro bloco, vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O bloco 2, ou o segundo livro 2, vai de Salmo 42 ao 72. Livro 3, Salmo 73 a 89. Livro 4, do 90 ao 106. E livro 5, do 107 ao 150. Isso aí são algo muito interessante que nós devemos memorizar e aprender, ok? Eu vou gravar um segundo vídeo, que vai ser o vídeo de número 544, com mais dando sequência aí à introdução do livro de Salmos, ok?